Fala aí galera, como é que você tá? Tudo bom com você? Quero poder trocar ideia com você hoje referente à autoridade de Jesus. Eu e você precisamos conhecer Jesus em toda a completa e total essência de quem Cristo é e toda a autoridade que Ele tem. Eu queria usar um texto com você bem simples, de uma forma que você possa entender um pouco isso, em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 27. Ali em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 27, ali está contando a história sobre o endemoniado de Gadareno, e ali você já deve ter ouvido várias pregações acerca disso, mas uma pregação me chamou muita atenção. Vou deixar o link aqui embaixo para que depois você possa acompanhar, e fez muito sentido para mim. Então, da pregação inteira eu peguei esse insight, esse link acerca da autoridade de Jesus e a autoridade que Cristo tem. Viaja comigo no texto, em Lucas capítulo 8, ali a partir do versículo 27, está dizendo que Jesus ele tinha acabado de chegar naquela cidade, naquela localidade, e ao encontro dele imediatamente veio um homem com pouca vestimenta, ou seja, o homem já estava quase que nu, e ele chegou ali diante de Jesus e falou: "O que tu queres de nós, filho do Deus Altíssimo?" Só que o texto diz que esse homem era um endemoniado de Gadara, ou seja, era um cara que a Bíblia relata dele, fala acerca dele, e depois eu queria contextualizar com você para os dias de hoje. Ele era um cara que, vestia poucas roupas, o demônio tirava uma onda com esse cara. Ele morava em cemitérios, e cemitério antigamente era um lugar que era habitado, entre aspas, por demônios. Demônios ficavam em cemitérios, demônios ficavam ali em meio aos sepulcros, e esse homem, ele foi expulso da cidade, entre aspas. Ele vivia ali no cemitério, em meio de demônios. Ele era um cara que se cortava com pedras, ele era um cara que vestia pouca roupa, as pessoas tentavam prender ele em prisões, e ele era um cara tão louco, mas tão demoniado, que ele arrebentava as correntes como se fossem pedaços de pano, ele destruía as cadeias, ele dormia em cima de túmulos, ou seja, ele era um cara totalmente perturbado. Eu queria que você tentasse contextualizar comigo para os dias de hoje. Pensa aí num assassino em série, pensa num cara muito perverso, num cara muito louco, que planejava outros assassinatos, escrevendo com o sangue das vítimas que ele matou na parede, planejando a morte de uma outra pessoa. Pense em assassinos em séries que entram ali de repente em cinemas, matam todo mundo, faz uma grande chacina, ou se não, esses caras muito loucos, estupradores, ou se não, esses caras que cortam a cabeça das pessoas, cortam os braços, os membros, só para poder guardar. Esses psicopatas. Pensa num cara muito louco, muito perverso, que as pessoas têm medo de só mencionar o nome dele ou de andar perto dele. Esse era o endemoniado de Gadareno. O texto bíblico diz, gente, uau, isso aqui é muito louco para mim e para você, porque o texto bíblico diz que quando Jesus chega naquela cidade, naquela localidade, o que acontece? Imediatamente, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 27, diz que o homem correu até Jesus, se aproximou de Jesus, se prostrou de joelho e falou: "O que tu queres de nós, filho do Deus Altíssimo?" Tamanha era a autoridade de Cristo Jesus. Simplesmente Jesus chegou naquela cidade, esse homem que todo mundo tinha medo, que morava onde demônios habitavam, que era em cemitério, que se cortava, que tinha muita força, despedaçava correntes, que era um homem que todo mundo tinha pavor, medo e terror. Ele corre até Jesus, se joga no chão e pergunta: "O que tu queres de nós, filho do Deus Altíssimo?" E aí Jesus vai e faz uma pergunta para ele: mas fala para mim, qual que é o teu nome? E ele fala assim: "Meu nome é Legião." Cara, eu tava dando estudada através dessa pregação também, isso me deu um insight. Legião antigamente, lá no Império Romano, era mais ou menos composta por mais de 1.000 homens, chegava a 3.000 ou até 5.200 homens. Isso era o número de uma legião, tá? De guardas do Império Romano. E quando esse demônio fala que o nome dele é Legião, cara, tinha ali mais ou menos de 1.000 a 3.000 a 5.000 demônios dentro daquele homem. E todos se prostram diante de Cristo Jesus e falam: "O que tu queres de nós, filho do Deus Altíssimo?" Isso para mim é revelador demais, dizendo da autoridade de quem Cristo é e a autoridade que Jesus tem. Olha só, no finalzinho do versículo, o que diz? Versículo 35. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido, depois que Jesus já tinha restaurado e curado esse homem. Então Jesus, só que antes, caraca, isso aqui é muito louco, a cabeça fica fervendo. Antes de acontecer esse versículo 35 que eu vou contar para você agora, os demônios chegam para Jesus e falam assim: "Não nos mande embora, nos mande para aquela manada de porcos ali." Ou seja, eles pedem para Jesus, mais de 5.000 demônios, eles pedem para Jesus, para que Jesus tenha misericórdia deles e mande eles para uma manada de porcos, não mande eles de volta para o inferno. E aí depois que Jesus expulsa os demônios, manda para uma manada de porcos,
e cura esse homem, limpa, restaura, liberta esse homem. Diz o versículo 35. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se Jesus, encontraram um homem de quem tinha saído os demônios, vestido, agora o homem está vestido, ou seja, ele está totalmente recuperado, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. Isso aqui para mim é muito louco, eu não sei para você. Um homem, cara, que um assassino em série, um homem perverso, um homem louco que vivia em cemitérios, que se cortava, que despedaçava correntes e prisões como se fosse pedaço de papel. Um homem que todo mundo tinha medo, atravessava o outro lado da rua, tinha pavor. Um homem que vivia na noite, à solta por aí, e que as pessoas, e que ele representava uma grande ameaça para as pessoas não só tinham pavor, mas como o terror desse homem. Esse homem se prostra diante de Jesus. Esse homem pede para Jesus ter misericórdia, esses demônios pedem para Jesus ter misericórdia deles e mandarem eles para uma manada de porco. Só que depois, essas pessoas que tinham ciência de quem era esse homem, veem esse homem vestido, em seu juízo perfeito, sentado aos pés de Jesus. A Bíblia faz questão de dizer, sentado aos pés de Jesus. Cara, que autoridade é essa? Mano, é isso que eu e você precisamos perceber, a autoridade de Cristo Jesus. E você só vai conseguir perceber a autoridade de quem Deus é através da própria palavra. Eu e você precisamos mergulhar na palavra para que a gente possa realmente conhecer Jesus na sua profundidade e saber que não há poder na terra que possa, cara, impedir aquilo que Deus tem na tua vida. Porque Cristo, ele tem toda a autoridade, foi dada a ele toda a autoridade nos céus e na terra, e você precisa saber e reconhecer essa autoridade que Cristo Jesus tem. Esse demônio que as pessoas tinham medo, esse homem que era perverso, louco, que as pessoas tinham pavor, a Bíblia diz que ele estava vestido em seu juízo perfeito e sentado aos pés. A Bíblia faz questão de dizer aos pés de Jesus, submisso a Jesus, debaixo da autoridade de Cristo Jesus, reconhecendo quem Cristo é. Os demônios reconhecem quem Cristo é. Os demônios sabem a autoridade que Cristo Jesus tem e quem Ele é. Quanto mais eu e você precisamos reconhecer a autoridade de Cristo Jesus, saber quem Cristo é. E para finalizar, eu queria que você visse um texto comigo, e esse texto para mim é demais. Ele fala um texto sobre a excelência de Cristo Jesus e quem Cristo Jesus é um pouquinho. Colossenses capítulo 1, e aí você vai ler lá a partir do versículo 15, que fala assim, ó: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados ou quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, o que, havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer sobre o céu. E olha o que fala para nós a partir do versículo 21. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Versículo 23. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Cara, esse é o Cristo que você serve, esse é o Cristo que eu sirvo, então que você possa olhar para Cristo Jesus a partir de hoje com toda a autoridade que lhe foi dada. Ele tem toda a autoridade. Esse cara que era perverso, que as pessoas tinham medo, ele vai até Jesus, se joga no chão. Quando você vê sempre a Bíblia dando detalhes importantes como aos pés, se joga, se prostra, ela está querendo dar ênfase a algo que é muito importante. E a Bíblia no capítulo 8 de Lucas, a partir do versículo 27, começa a dizer que esse homem foi ao encontro de Jesus. Ele se joga aos pés de Jesus e fala: o que tu queres de nós, filho do Deus Altíssimo? E a Bíblia depois enfatiza que esses demônios, mais de 5.000, uma legião, pede um favor a Jesus: tem misericórdia de nós e nos joga naquelas manadas de porcos. E depois, a partir do versículo 35, diz que as pessoas temeram
porque esse homem, em seu juízo perfeito, vestido e totalmente restaurado, estava aos pés de Jesus. Meu, que você possa entender a autoridade de quem é Cristo Jesus, e que isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida de quem Ele é, porque da maneira de como você o enxerga e o vê é que vai fazer diferença na tua vida cristã. Cara, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Não deixe de compartilhar, passa esse vídeo adiante, passa para as pessoas que precisam reconhecer a autoridade de Cristo Jesus e que a gente possa aprender um pouquinho mais junto. Cara, ame a Bíblia, leia a palavra, seja sedento por ela. Deus te abençoe e valeu, até o próximo vídeo.